Boa tarde. Vamos explorar uma fonte extremamente importante que fala da união, né, entre igreja e Estado. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a compreender os eventos finais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é segredo para ninguém que nos Estados Unidos existe uma movimentação muito forte conservadora. A previsão de muitos analistas aí, proféticos, especialistas, não estou falando dos fanáticos, mas daqueles que buscam ter equilíbrio nas fontes, colocou uma margem aí para o decreto dominical está saindo no ano de 2026 para 2027, juntamente com a proposta do Papa da Laudato Si. Então, dentro dessa perspectiva, eu digo perspectiva porque não temos certeza se realmente vai sair do ano de 2026 a 2027, mas as fontes que nos chegam traz essa perspectiva que o decreto dominical pode ser sair nos próximos anos, ok? Quando uma ruptura ele quebra, ou seja, aquela linha divisória ela não existe mais, aí sim podemos dizer que o caminho está aberto. Então, normalmente, as medidas que estão sendo realizadas hoje no governo Trump estão indo para esse caminho. Mas o caminho mais intrigante que possa acontecer é realmente a derrubada do Estado laico. Esse é o sinal mais forte para a profecia se cumprir. Porque o Estado laico, a primeira emenda dos Estados Unidos, define justamente a separação entre igreja e Estado. Mas como nós vamos aqui nessa notícia, ok, do dia 28 de janeiro de 2025, vemos que o Supremo Tribunal, lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte, vai avaliar a legalidade do financiamento público para escolas religiosas, escolas católicas. Vamos entender, queridos, vamos entender. Em Oklahoma, uma escola católica, eles colocaram em pauta para uma escola católica receber verba pública, entendeu? Uma escola 100% católica receber verba pública. Isso não poderia acontecer nos Estados Unidos. Por quê? Porque aí seria derrubado o Estado laico, então estaria uma união entre igreja e Estado. Essa medida ela foi derrubada no ano passado no governo Biden. Por quê? Porque os tribunais de Oklahoma entenderam que não poderiam aprovar uma escola financiada 100% com dinheiro público, não poderiam aprovar porque isso derrubaria a primeira emenda. Diz assim, a Suprema Corte dos Estados Unidos concordou na sexta-feira em ouvir um caso que pode abrir caminho para escolas religiosas autônomas. Então vamos lá. Uma escola católica, deixa eu ver o nome da escola aqui, para vocês analisarem aqui, peraí. Uma escola católica, é essa escola aqui, ó, St. Isidore Seville Catholic Virtual School, em Oklahoma, que seria a primeira escola charter religiosa financiada por recursos públicos no país. A iniciativa é uma colaboração entre a Arquidiocese Católica de Oklahoma City e a Diocese de Tulsa, visando oferecer uma educação virtual desde o jardim de infância até o ensino médio. Estima-se que essa escola custaria aos contribuintes de Oklahoma 25,7 milhões ao longo de 5 anos. Vamos lá. Essa escola aqui, ela seria St. Isidore Seville Catholic Virtual School, seria justamente financiada com o dinheiro público, 100% com o dinheiro público. Se isso acontecesse, seria claramente que o governo americano estaria favorecendo uma religião em detrimento de outras. Se isso ocorresse, seria justamente a derrubada do Estado laico. O que separa o Estado, ou seja, o que define o Estado laico é a primeira emenda, que diz que o governo não pode ter preferência por nenhuma religião.
Porém, o que aconteceu? O Tribunal de Oklahoma, diz aqui, bloqueou o estabelecimento da escola, argumentando que o financiamento público de uma instituição religiosa violaria a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe o endosso governamental de religiões. Perceba, o Supremo Tribunal de Oklahoma, ele bloqueou o estabelecimento dessa escola, ou seja, proibiu ela de atuar no sentido de receber verbas 100% públicas. Eles proibiram. Só que acontece? Eles levaram agora, no governo de Trump, levaram o caso para onde? Para a Suprema Corte. E agora, meus irmãos, a Suprema Corte vai ouvir o depoimento dos reitores, os superiores dessa escola, vai ouvir eles, entendeu? Ou seja, não passou pelos tribunais locais de Oklahoma, porém a Suprema Corte, que é a voz maior, vai avaliar a legalidade do financiamento público para essas escolas. O tribunal decidirá se uma escola religiosa operada pela Igreja Católica pode abrir em Oklahoma como uma carta recebendo dinheiro público. O tribunal deve ouvir o caso no final de abril e decidir no início do verão, de acordo com a The Associated Press. Se o tribunal de maioria conservadora aprovar o financiamento federal para a carta religiosa, isso poderia mudar drasticamente o equilíbrio da nação entre igreja e Estado. Também poderia corroer ainda mais a matrícula e financiamento para escolas públicas tradicionais. Perceba que coisa séria. Aqui está dizendo se o tribunal, está aqui dando uma margem que eles vão ouvir o caso no final de abril. Então de abril e vão decidir no início de verão. Início de verão ali no mês de junho. Ou seja, lembra daquele caso de Gerald Groff, que ele foi o carteiro que foi levado o caso dele para a Suprema Corte por ele guardar o domingo? Vocês percebam lá que os juízes na época deram um voto a favor para as empresas acolherem as pessoas que guardam o domingo, ou seja, acolherem no sentido que não demitir as pessoas que guardam o domingo. E agora nós vamos ver que também essa Suprema Corte agora de maioria conservadora vai ouvir essa escola aqui, o responsável por essa escola católica. E aqui diz o seguinte: se eles concordarem que essa escola católica, St. Isidore, receba dinheiro público, 100% dinheiro público, financiamento público, aí o governo vai estar fazendo preferência para uma religião, essa religião seria a religião católica, e aí derrubaria a primeira emenda dos Estados Unidos. Se derrubar a primeira emenda, decreto dominical é fichinha perto disso aqui. Olha o que estão dizendo aqui, ó. Não podemos permitir que escolas públicas se tornem escolas dominicais, disse o presidente da Federação Americana de Professores, Randy Workington, em uma declaração. Pais e famílias apoiam as escolas públicas de seus bairros. Ou seja, aqui eles estão dizendo que não vão permitir. Mas como é que eles vão poder deter isso aqui? Vamos analisar aqui como a Suprema Corte hoje dos Estados Unidos, lembrando que eu estou aqui em inteligência artificial, que pode variar nas respostas. Mas como as mesmas perguntas são respostas semelhantes várias vezes, cremos que tem uma margem de acerto de quase 100%. Os juízes da Suprema Corte hoje dos Estados Unidos são quem? São John Roberts, católico, Clarence Thomas, católica, Samuel Alito, católico, Sonia Somtory, católica, Brett Kavanaugh, católica, M. Coney Barrett, católico, Nate Kirsty, também criado no catolicismo, atualmente frequenta a igreja episcopal. Somente a Helena aqui, que é do judaísmo, e Ketanji Brown Jackson, protestante. Então, quantos católicos temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, temos 6 católicos na Suprema Corte. O número 6 aí, sempre presente, né,
nessa questão aí que envolve a imagem da besta, o 6 está sempre presente. Vemos aí 6 juízes católicos. É óbvio que isso aqui vai passar, queridos. Lembramos que nós estamos sempre estudando, que tudo está nas mãos de Deus, ok? Nós estudamos os fatos, mas é o Espírito Santo que, como Ellen White diz no livro Ventos Finais, é o Espírito Santo que segura os ventos. É Deus que segura os ventos. Se Deus quiser, se Deus na sua onisciência vê que agora chegou a hora e é o tempo para tudo se cumprir, Ele vai permitir que as coisas avancem muito sério. Como vocês podem ver, a maioria da Suprema Corte é católica. Se eles aprovarem o endosso dessa escola, uma escola católica, como uma escola pública, 100% pública, aí realmente derrubou-se a primeira emenda. Derrubou-se a primeira emenda dos Estados Unidos. E aí, queridos? E aí, tudo agora pode acontecer depois dessa decisão aqui. Ok? Tudo pode acontecer. Porque aqui é a linha divisória, queridos, que separa a igreja e Estado. É isso aqui. Isso aqui é a linha divisória, a primeira emenda. Se eles derrubarem a primeira emenda, lembrando que isso aqui é muito sério, que é uma decisão da Suprema Corte, entendeu? Não é do Estado de Oklahoma. Lá não passou, vocês viram que não passou. Mas se a Suprema Corte dos Estados, olha como uma coisa séria, se a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar a primeira emenda, podemos dizer que o decreto dominical é fichinha, perto disso aqui. Ok? Ok, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos se ratifica em 1791, como parte da Declaração de Direitos, estabelece as proteções fundamentais. E que diz aqui, ó, o Congresso não fará nenhuma lei estabelecendo uma religião ou proibindo seu livre exercício. Ou seja, se o Congresso bater o martelo lá de maioria católica, como vocês viram lá, 6 católicos, dizendo que a escola pode ser sim financiada com dinheiro público, 100% com dinheiro público, em escola católica, eles vão derrubar a primeira emenda. Ou seja, vai derrubar o Estado laico, unindo igreja e Estado. E o resto, as próximas ações, vai ser fichinha. Por quê? Porque aqui, diferente do projeto lá em Dakota do Norte, que não passou, o decreto dominical que não passou, diferente do projeto dominical em Utah, que foi lançado agora em janeiro, aqui nós não estamos vendo uma ação estadual. Isso aqui será uma ação suprema, da Suprema Corte. Então, se a Suprema Corte decidir, eles vão ouvir aqui a escola, certo? Como foi feita na matéria aqui, eles vão ouvir a escola no começo de abril, certo? Eles vão ouvir a escola no começo de abril e dar uma decisão no início do verão, em junho. Então, em junho, nós vamos saber aí, se eles aprovar essa escola e derrubar a primeira emenda, o resto é fichinha. Podemos esperar qualquer coisa aí, até um decreto dominical nacional. Que Deus nos guarde, nos ajude. Estamos aí nos 10 dias de oração, que a Igreja Adventista Mundial pede para que oremos por cada um dos nossos líderes, oremos por cada um de nós. Voltamos a praticar a mensagem de saúde, para poder dar a mensagem do terceiro anjo. Nos preparemos, porque esse ano de 2025 poderá se revelar grandes coisas para nós. Que nos preparemos. Se gostou da mensagem, deixa seu comentário, ele é extremamente importante, o que você acha de tudo isso, e compartilhe para aquela pessoa que também está se preparando para o fim. Deus abençoe a todos.